Se você tocar as paredes de casa e elas estiverem frias, você tem o conhecido efeito de parede fria. Para evitar isso, assista a este vídeo, pois falarei sobre o novo isolamento térmico. Começamos. No outro dia, instalei no apartamento um novo sistema de isolamento térmico que nunca antes havia colocado. Este sistema otimiza o isolamento da parede, evitando o efeito de parede fria. Tinha uma parede grande na sala de jantar que dá para o exterior e ao ter uma janela grande, que mudarei mais tarde. E por estar tão exposta, notei que essa parede estava excessivamente fria, que entrava o frescor por ali. Vamos lá. Primeiro, vamos esclarecer o que é esse sistema. Consiste em combinar uma série de placas isolantes com uma argamassa isolante, que juntos nos oferecem uma série de vantagens em termos de isolamento. Este sistema seria o que substituiria o sistema SATE. A diferença é que o SATE é colocado pelo exterior e este é colocado pelo interior da habitação. Mas por que escolheríamos este sistema em vez do SATE? Temos 3 motivos. Primeiro, não conseguimos chegar a um acordo com os vizinhos. Para instalar o sistema SATE, como é no exterior da habitação, deve haver um consenso de todos os vizinhos. O próximo motivo seria porque nosso prédio é histórico e não podemos alterar a fachada. E o último motivo seria porque moramos em uma casa, queremos fazer isso nós mesmos e não queremos alugar um andaime para instalar o sistema SATE na parte externa. Assim, isso pode ser feito mais facilmente de dentro de casa. Quais são as vantagens do sistema TRMN? Bem, a principal vantagem seria que vamos ficar mais aquecidos em casa porque não entrará tanto frio do exterior e, consequentemente, economizaremos no consumo de energia. A próxima vantagem seria evitar o efeito de parede fria, conforme já mencionado. Permite minimizar este efeito nas superfícies onde o colocamos e, portanto, previne o aparecimento de umidades por condensação superficial. E, por último, nos depararíamos com a vantagem da redução de pontes térmicas. Na colocação de uma persiana ou, por exemplo, de um lintel, pode-se perder parte do calor que temos em casa. Pois com este sistema, isolaríamos este pequeno vão que temos e garantiríamos uma maior eficiência energética. Mas qual é a diferença entre as vantagens que o sistema Thermin tem e outros tipos de isolamento? Porque no mercado existem muitos tipos de isolamento. E o mais conhecido provavelmente seja a colocação de gesso acartonado e colocar no meio lã de rocha. Pois eu acredito que a principal vantagem seria o espaço que te tira. Ou seja, o sistema Thermin precisa de uma espessura mínima total de 15 mm, o que seria 1,5 cm. Enquanto outros sistemas requerem espessuras de aplicação de mais de 5 cm. Então este sistema permite preservar o espaço a ser renovado. Quanto à estrutura de gesso, se colocássemos gesso, teríamos que considerar o espaço que estamos subtraindo com o canal do chão, mais a placa de gesso, que neste caso poderia ser 2, mas se colocarmos uma placa dupla de gesso, seria o dobro do espaço a ser removido. Estamos falando que o sistema Thermin tiraria isso de espaço, enquanto que o gesso poderíamos estar falando de até 10 centímetros. Quais materiais precisamos para aplicar? Primeiro seriam as placas de isolamento de 9 mm de espessura. O próximo seria o reboco fino interno e, por último, a malha de fibra de vidro. Como colocamos? Qual é o procedimento a ser seguido? Bem, é muito simples. Primeiro, preparamos nosso argamassa, o reboco fino interno. Precisamos de 6 litros de água para cada saco de 15 kg. Misturamos bem o material e a água com uma batedeira elétrica em baixa rotação até obter uma pasta consistente, homogénea e sem grumos. É importante não mexer novamente uma vez que iniciamos o processo de cura. Podemos utilizar este reboco por aproximadamente 2 horas, preferencialmente em uma temperatura em torno de 20 graus. Este reboco tem alta aderência, é leve e tem baixa absorção de água, é permeável ao vapor de água e é reforçado com fibras. O próximo passo, depois de pegarmos o reboco e aplicarmos na nossa parede, é colocar as placas isolantes. Os painéis devem ser dispostos de forma contínua e estável de baixo para cima e começando pelos cantos, onde serão colocadas placas inteiras e meias de forma alternada. É importante que os painéis sejam colocados em escama, dessa forma não se produzem juntas contínuas, por exemplo nas portas e janelas. Também é muito importante colocar as placas, evitando que o material transborde pelas bordas do painel. No caso de as juntas excederem uns 5 mm, devemos preencher com o mesmo material para que toda a parede fique totalmente coberta.
O próximo passo seria o reforço. Como vamos reforçá-lo? Bem, com a malha de fibra de vidro que mencionamos, devemos aplicar o reboco fino interno com a desempenadeira e embutir a malha de fibra de vidro. E finalmente, a última camada que vamos aplicar é novamente de argamassa, para finalmente cobrir toda a malha e deixar a parede completamente fina, lisa e bonita. Esta última camada de reforço deve ter no máximo 3 mm de espessura. Para finalizar e concluir esta parede que está ficando tão bonita, vamos dar uma pintura. Primeiro vamos aplicar uma camada de primer, que neste caso seria Fix Acryl, e após aplicar este primer passaremos para a pintura. E para finalizar vamos fazer uma sessão de dúvidas e dicas. A primeira seria se é fácil de colocar, que suponho que muitos de vocês estão se perguntando se foi fácil para nós colocá-lo. Não acredito que seja difícil de colocar, mas você precisa ter habilidade. Como a última camada deve ficar bem aplicada, mesmo que depois possamos lixá-la para deixá-la perfeita. Sim, é verdade, precisa estar bem bom. Então, se você for um pouco habilidoso, essa última camada de acabamento final vai ficar melhor. E se você não for habilidoso e for um pouco desajeitado, também não seria um problema, pois depois lixamos e deixamos tudo bem. Mas certamente teremos que trabalhar muito mais do que se já deixarmos essa parede razoavelmente boa. Uma dica que posso dar para que seja mais fácil e mais fluido: a colocação é cortar primeiro as placas ou a malha antes de colocar o argamassa, já que cortá-las leva um tempinho e a argamassa pode começar a endurecer antes de terminarmos de cortá-las. Então é melhor cortarmos, aplicarmos a argamassa e depois colocarmos as placas com a malha. Outra dica seria colocá-lo entre duas pessoas. Sempre é melhor do que uma só, já que uma pode estar cortando e a outra pode estar aplicando essa argamassa na parede. Iremos mais rápido e tudo será mais fácil. Outra coisa a se levar em conta é que devemos aplicar este sistema antes de trocar as portas e janelas. Se já as trocamos ou não temos intenção de trocá-las, então podemos deixar como está e fazer o acabamento junto com a porta. O que eu faria neste caso seria remover os adornos tanto da janela quanto da porta, dependendo de onde vamos colocá-los. Colocamos este sistema e depois encaixamos novamente o adorno e assim cobre a junta e o acabamento da porta, com o novo sistema. Não é apenas pelo fato de que fica bem acabado, mas também pelo fato de que suja. Se não precisamos mudá-la, então temos que protegê-la. Neste caso, no apartamento, não a protegemos, porque, como eu disse, temos que mudar. Então não havia problema se sujasse ou manchasse. Outra coisa muito importante é cobrir bem o chão para que não manche, pois é bastante difícil aplicar uma argamassa sem que caia no chão. Como nós vamos acabar mudando, não o protegemos, mas se vocês quiserem manter o mesmo chão, devem protegê-lo bem. E, por último, certifique-se de ter uma desempenadeira dentada. Nós tínhamos tudo e depois percebemos que nos faltava a desempenadeira dentada. Esse tipo de detalhe às vezes é ignorado. O ideal seria listar os materiais, comprá-los e tê-los preparados em casa. Seria este o novo sistema? A experiência que tivemos com ele. E bem, com o tempo eu vou te contando. Quando o inverno for chegando, então, como é o isolamento neste caso? Espero que tenha sido útil para vocês verem uma alternativa ao drywall e à lã de rocha. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Nos vemos em breve nos próximos vídeos. Até logo!